Aleluia. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra, Teu alimento. Te agradecemos pela Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, por cada um que se encontra aqui, cada vida que aqui está sendo representada. Seja a unção do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra e o poder que é no nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, glorificamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 12:6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Glória a Deus. Essa carta de Paulo aqui aos Romanos, né, essa carta dele, ele fala algo tremendo para aqueles que estavam ouvindo. Hoje quem está ouvindo somos nós, e louvamos a Deus por essa palavra que está disponível para nós hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E ele estava falando com um povo que estava diante dele. Ele falou: pois, irmãos, e é tão interessante a consideração dele como irmãos em Cristo. Provavelmente ali, estava considerando todos como irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele está falando que nós devemos adorar a Deus, prestar culto racional e agradável a Deus com entendimento, com compreensão, com certeza de que é Deus, que é para Ele, que nós estamos ali por Ele, para Ele, sempre para glorificar o Seu nome. Temos que ter a inteligência, o raciocínio voltado para esse Deus, e por isso nós estamos aqui da mesma forma, porque nós confiamos que a presença dEle, na onipresença, está neste lugar, e nós conscientemente, na nossa certeza, racionalmente, nós adoramos esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia. Mas ele fala assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quando fala racionalmente o adorar, e ele já diz assim: mas não vos conformeis com este mundo. Ou seja, existe algo ao qual é uma alerta quando ele fala para a gente não se conformar com este mundo. Ao mesmo tempo que ele diz que nós devemos prestar o culto racional, não devemos nos conformar com as coisas que o mundo está colocando, está oferecendo, o que o mundo está abrindo a porta. Por quê? Porque nós vemos que, se permitir, mesmo racionalmente, adorando a Deus, mas se conformar com as coisas do mundo, vai haver uma divisão, vai haver uma separação do que é e do que é para ser e do que não é para ser. E para que a gente possamos crescer a cada dia mais e ser transformado e renovado, tem que ser racionalmente
e buscando mais de Deus, aquilo que Ele tem para nós, pela Tua palavra, pela direção que Ele tem nos dado. Por quê? Nós andamos num mundo que o mundo também oferece muitas coisas para nós. Ao mesmo tempo que Deus oferece, o mundo também secular oferece coisas para nós. Só que o caminho do mundo é um caminho que ele não mostra o final. Mas o caminho de Deus mostra até dificuldade, mas mostra que o sinal é vida. E o outro é morte, mas não fica mostrando que é morte. Parece que está tudo certo, que está tudo bem. Então nós vemos que é necessário a renovação por entendimento para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que procurar isso a cada dia. Por quê? Quando ele fala para experimentar qual for a boa vontade de Deus na nossa vida e agradável, nós temos que estar junto, estar perto, estar buscando, estar ali em alimentação pelas coisas que o Senhor tem nos dado, com a Tua palavra, a água, a fonte da água da vida. Aleluias. Para que seja a vontade, boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, é necessário a gente fazer as coisas consciente, aleluia, racionalmente, consciente, não se conformando com coisas, aleluia, que não faz parte da boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, aleluia. E Deus, Ele tem preparado isso de uma forma tremenda, porque quando foi ministrado ali essa carta aos Romanos, era necessário que ela fosse lida ali para aqueles que estavam ouvindo. E ali, aqueles que ouviram estavam retendo o que havia de bom ali necessário para a vida de cada um. Porque quando Deus traz a palavra, vem como um alimento perfeito para nós. Nós podemos aceitar ou não aceitar. Eu creio que muitos ali aceitaram, eu posso dizer todo, porque faz isso conjecturando. Alguns devem ter aceitado, outros talvez não. Alguns devem ter sido transformados, alguns devem ter começado a pensar, começou a analisar a si próprio depois da palavra que foi lida e foi ministrada. Diz assim o 3: porque pela graça que me é dada, Paulo, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Aqui é algo tremendo. Às vezes as pessoas, é tão tremendo isso aqui, as pessoas às vezes querem saber mais do que a outra, ou além daquilo que Deus dá. Nós não podemos passar além daquilo que Deus nos permite, além do que Deus nos dá. Por quê? Deus, Ele tem algo tremendo. Quando teve com Moisés, foi diferente de Elias. Quando teve com Davi, foi diferente com Eliseu. Quer dizer, existe as diferenças, mas todas eram só corpo, era só uma só obra. Não existe uma diferença na obra de Cristo na vida das pessoas. O que faz aqui a diferença é para a gente entendermos que nós devemos aquilo que não é dado, a gente tem que fazer bem. Se é pouco, faça bem aquele pouco. Se é médio, faça bem aquele médio. Se é muito, faça bem. A gente lembra disso da parábola da dracma. Não é das 10? Deu para tanto para outro. Importa é a quantidade que você fazer em cima daquele que Deus te deu. Aquele dom que Deus te deu, tu faça bem ele. O dom que deu ao outro, que faça bem. Não queira saber mais do que Deus te deu, não. Aqui fala, não queira saber mais. Aleluia. Pela graça que me é dada, eu digo a cada um de vós, não saiba mais do que convém saber. Aleluia. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. Você já observou que realmente a fé, a medida da fé, nós não sabemos. Mas nós podemos observar que tem diferença. Tem diferença. Pela fé muitas coisas acontecem. Aconteceu muitas coisas no passado e ainda acontece hoje. Porque a fé ela é medida pelo próprio Espírito, ou pelo próprio Deus, o nosso Senhor. Por quê? Como nós podemos dizer qual tanto é a fé de uma pessoa? Não tem como a gente saber. Deus sabe a fé de cada um, Ele sabe, mas Ele dá legalidade às pessoas segundo aquela fé da pessoa. O dom do Espírito Santo é segundo a fé da pessoa. E a fé ela é para ser ministrada e usada em nome de Jesus, para que se manifeste o poder da glória.
Mas fala a medida da fé porque ele sabe, uns têm fé para isso, outros têm fé para aquilo, outros têm fé diferenciada um do outro. Mas todos nós somos importantes no propósito de Deus, aleluias, em sua obra, ele como cabeça, nós como parte do corpo de Cristo. Porque, diz assim, o 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aleluia. Olha como a importância do mover do corpo, do membro do corpo. Quando nós somos chamados como membro do corpo, nós temos importância no corpo de Cristo. Aleluia. E nós temos funções no corpo de Cristo. Aleluia. Que Ele é a cabeça. Porque a obra dele, a obra do Senhor, necessita de cada mover de cada pessoa, segundo o que lhe foi dado. Aleluia. Todos são importantes para a obra de Deus. Usou aqui o corpo aqui, mostrando algo natural para explicar o espiritual. Aleluia. A importância de cada membro. Nós olhamos para nós mesmos e vai ver que todos os nossos membros têm uma importância. Nem todos agem igual, têm a mesma operação, mas todos são importantes. Assim somos nós diante da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E diz assim, aleluia, de modo tendo dons segundo a graça, ou seja, que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá, Ele tem um propósito, mas também tem a forma daquilo se manifestar na nossa vida. Se é profecia, se é ensinamento, se é compaixão. Existe a diferença, porque às vezes a pessoa é uma coisa e quer fazer a outra coisa. Se é para ensinar, que seja para ensinar. Se é o dom do amor, que seja o dom do amor. Às vezes a pessoa é uma coisa, Deus dá algo. É igual se desse a função da nossa mão, querer ter a função do pé. A mão, quando Deus nos dá um dom a nós individualmente, é para você ministrar aquele dom que está em você. Pessoas falam, eu queria ter aquele dom. Não. O Espírito Santo concede o dom. Mas aqui Paulo explicando, se cada um tem um dom, que ministre ele bem, que faça bem esse dom. Tem gente que tem um dom, tem um modo de orar, que a oração, às vezes, poxa, que a pessoa é boa para orar. Às vezes aquela pessoa é boa para cuidar disso, aquela pessoa é boa para cuidar daquilo. Quer dizer, mas tudo dentro do corpo de Cristo tem uma função. E certas operações que é individual, não é a mesma coisa. Não adianta a gente querer uma coisa, Deus nos dá uma coisa e a gente está querendo outra. A gente tem que fazer bem aquilo que Deus nos deu. A gente tem que praticar e mover naquilo que Deus deu, porque Deus confiou a gente justamente aquela operação através da nossa vida. E é necessário que a gente entenda, porque com certeza o que Ele te dá não importa, ao qual você venha ministrar da forma que Ele quer. Aleluia! Certamente vai agradar ao Senhor. Aleluia! Às vezes a gente querendo coisas que não é para a gente, isso não vai agradar a Deus. Mas aquilo que Deus nos dá, nós temos que estar atento para nós buscarmos mais e ali ser renovado a cada dia dentro daquilo que Deus nos deu. Se Ele quiser acrescentar mais, glorificado seja o nome dEle. Não podemos pedir mais do que nós. Sabia que nós podemos pedir coisas e depois nós mesmos não vamos dar conta? Então não pode ser mais do que a medida que Deus nos dá. Às vezes eu falo, Senhor, eu peço, mas não pode ser nada mais do que a medida que o Senhor tem para mim. Não adianta eu querer mais do que o Senhor tem para mim, porque eu não vou dar conta. A nossa vida querer muito mais do que Deus tem, você não vai dar conta. Deus já nos concede, já passa por uma luta tremenda. Imagina se querer mais do que Deus já te deu.
Mais do que o chamado seu que Deus tem contigo, ele vai em frente nesse chamado. No caminho, se ele quiser acrescentar, ele vai acrescentar e vai dar capacidade a você. Mas enquanto ele deu, pratica o que ele deu. Cresça no que ele deu. E glorifica o nome dele no que ele deu. Aleluias. Bendito e glorioso é o nome do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos relatando tudo que a gente precisa. A palavra de Deus, à medida que a gente vai buscando, que a gente vai ouvindo, que vai entrando no nosso subconsciente, ela vai nos transformando, quer queira, quer não. A palavra de Deus, ela tem poder e autoridade, ela nos transforma. Se eu perguntar aqui na vida como começou e como era, vai ter muita diferença do dia de hoje na presença de Deus, do que aquele começo na presença de Deus. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram perdidas, muitas coisas foram ganhas, mas nós podemos dizer hoje que grandes coisas fez e está fazendo o Senhor nas nossas vidas, amém? E por isso estamos alegres diante de um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, um Deus que nos ama de tal maneira que Ele deu seu Filho para nós crermos nele e termos a vida eterna, um amor incomparável. Nós cremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, na provisão desse Deus. A provisão de Deus, ela é tremenda. Quando nós confiamos nossa vida ao Senhor, não tenha dúvida, ninguém toca na sua vida. Se tu deu ela a Deus, ela é de Deus. E acabou a história. A tua vida, a vida se refere à tua alma, a vida que está não o corpo em si, mas a tua vida, aquilo que é eterno, tu deu a Deus. E Deus, a Bíblia fala que é de Deus, volta para Deus, né? Louvamos a Deus por isso. De uma forma, nós voltaremos para os braços do nosso Deus, para a presença do Deus, diferentemente dessa terra. Vai ser algo transformado, vai ser algo tremendo, a gente não sabe nem como vai ser, mas nós cremos pela palavra que há de acontecer. E é Ele verdadeiramente que sabe todas as coisas. A gente pode pensar, poxa, mas nós estamos aqui adorando de noite, tem lugar que está de dia, tem lugar que está de tarde, tem lugar que já está de madrugada, por causa do fuso horário. E Deus lá de cima, Ele vê, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele está atento, aonde tem um clamor, começa a se levantar um clamor, como nós oramos aqui, Deus já estava atento ao clamor que sai deste lugar. E Ele contempla as vidas que estão e sabe o lar de cada um de nós. Deus, Ele contempla os nossos lares e Deus monta a favor disso, porque nós representamos também não só a nossa vida diante de Deus, mas outras vidas que aqui não estão, mas estão sendo representadas em nome de Jesus. Às vezes é o esposa, às vezes é o filho, é o neto, às vezes não dá parentela, às vezes é até um vizinho, às vezes é um amigo, não sei, mas nós estamos representando aqueles que pedem oração, aqueles que colocaram ali o pedido de oração no caderno, aqueles que têm pedido oração a um de vocês, ou a nós mesmos, todos eles, Deus está em pauta, Deus sabe e Deus está vendo. Aleluias. Por isso a nossa confiança está no Senhor. Aleluias. A nossa confiança está em Deus. Bendito e glorioso é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Amado e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segura com a tua mão forte cada um de nós, Deus. Nos firma nesta caminhada cada dia mais. Fortalece o nosso interior, nossa alma, nosso espírito, Pai. Mas também libera, Deus, virtude sobre o físico, Deus, para curar as enfermidades. Deus, meu Pai, que a enfermidade não venha parar-nos, nem a natural nem a espiritual, mas que seja, meu Pai, completa a tua obra na vida de cada um de nós. Opera, Deus, dentro dos lares, nos leitos, Deus, nos hospitais, das UTIs, CTIs, onde houver um enfermo, Deus, vai nessa hora de encontro. Glorificado e bendito seja o teu nome, Pai. Oh, Senhor, socorre, Pai, socorre, Deus, socorro bem presente, socorre. Em nome de Jesus, Pai, desfaz o mal. Todo o mal que se levantou, Deus, agora, contra o teu povo, contra a tua igreja, contra os nossos vizinhos, Pai, contra os missionários espalhados na face da terra.
com o teu povo em oração, Deus. Entra com a tua providência, Deus. Entra com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. E vidas ainda continuam sendo resgatadas, Pai, através do teu Filho, Pai. E venham para a tua graça, Deus, meu Pai, e possa viver com meu Pai, diante da tua presença. Glorificamos ao Senhor da glória, Pai, e tem nos mantido de pé, Deus. Fica nos passos cada dia de cada um de nós, Pai, e nos reveste dessa unção poderosa. Repreenda o mal, Deus, a dor de cabeça, a pressão, Deus. Repreenda, Deus, a dor nas articulações dos ossos, Deus. Toca no fígado, nos rins, Pai. Toca, Deus, no coração, nas válvulas do coração. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus. É o teu poder, meu Pai, que remove o mal. Em nome de Jesus, seja repreendida a enfermidade no cérebro, Pai, da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai. Tu se faz presente e é a ti que nós nos achegamos a pedir, Pai, o socorro. Porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da dor, da dificuldade, da doença. Obrigado, Deus. Abençoa cada um que está ouvindo, Deus. Toque em cada um que está vendo e ouvindo, Deus. Faça apenas um toque, Pai. Ouça em nome de Jesus, um toque. E saia o mal. Em nome de Jesus, e caia por terra. Porque glorificado é o Teu nome, Pai. Hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.